Glória a Deus, queria que vocês abrissem comigo em 1 Reis, capítulo 19. Vamos deixar aberto aí, mas eu não vou ler, eu vou contar a história, vou ler alguns pedaços só. Vou contar uma história para vocês. Quem gosta de história? Então vamos contar a história aqui. Elias era um profeta marrento. Elias era um profeta cheio da convicção de Deus. E que ele viveu num tempo em Israel, aonde os reis começaram a andar. Ele vinha já de tempo em que os reis começaram a andar em caminhos completamente longe da vontade de Deus, e aquele povo, que era um povo escolhido para o Senhor, começou a ser influenciado pelos reis que vinham, pelos povos ao redor, e começaram a derrubar os altares de Deus e fazer altares para deuses estranhos. E tudo aquilo que era abominável a Deus começou a acontecer dentro do país, de um povo que foi chamado, ele se formou, aquele povo tinha se formado para ser o povo separado de Deus. Mas os anos foram passando e aquele povo que foi chamado para ser o povo separado de Deus começou a se afastar. E como eu já contei para vocês, ninguém se afasta da noite para o dia. Quer dizer, tem uns que sim, mas a maioria, eles vão se desviando devagarzinho da vontade de Deus. Então um dia já não lê tanta Bíblia mais, outro dia já começa a questionar se a Bíblia é verdade mesmo, aí outro dia, então, tem umas pessoas que até querem fazer uma Bíblia nova, né, porque essa já não serve mais, e aí começam e vão se desviando aí, aquele período de oração, não tem muita necessidade de orar para quê? Deus já sabe tudo, né? Por que eu preciso falar com Deus? Ele já sabe, então eu vou falar alguma coisa que ele já sabe, então eu não preciso orar também. E vai acontecendo o desviar, devagarzinho. Assim aconteceu com essa nação. Começou a vir povos nessa nação que não conheciam a Deus e que trouxeram deuses estranhos, que até ofereciam em sacrifício seus próprios filhos. Crianças eram oferecidas em sacrifício, crianças eram jogadas, bebezinhos eram jogadas em fogueira como sacrifício para esses deuses estranhos, e coisas abomináveis ao Senhor. Existiam rituais nesse país que eram rituais de prostituição. Existiam sacerdotes prostitutos, que os rituais eram baseados em orgias. Então você pode imaginar, você começa a imaginar o lugar que um homem de Deus comprometido estava inserido. Dá para você imaginar, você com as suas convicções, para aqueles que têm a convicção de uma vida santa, de repente você está inserido num lugar tão nojento, e você vendo o seu rei, você vendo a sua rainha, né? Porque no tempo dele foi a rainha mais endemoniada. Até hoje se fala de espírito de Jezabel por causa dessa mulher que chamava Jezabel, para ver como a mulher era ruim, né? Aquela mulher era tomada por demônios, e ela conduzia, na verdade, o rei era Acabe, mas quem mandava no rei era Jezabel. Acabe era um boboca que fazia tudo que Jezabel queria. E Elias, nesse meio, era como se ele gritasse para aquele povo, falasse assim: me ouçam, povo, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Todo profeta daquela época, ele andava junto, ele tinha o que eles falavam que era o moço dele, que era o servo. E na verdade, aquele era um aprendiz de profeta que sempre andava com ele. Então imagina Elias, o seu aprendiz que o ajudava. O seu aprendiz, obviamente, também servia ao mesmo Deus e não tinha se desviado, vendo naquela angústia.
Aí aconteceram várias coisas, que eu não vou contar toda a história, senão a gente não chega até aqui. Tempo de fome, de seca. Elias previu essa seca que Israel estava passando. E aí, Elias, porque ele era marrento, gente. Ele, eu creio, e eu vou trazer a palavra do Senhor. E ele trazia. E ele trouxe uma palavra que não ia chover. Bom, chegou um belo dia, que ele faz um desafio aos sacerdotes de Baal e Azera. 850 no total. Isso significa, com o tanto de pessoas que tem nessa igreja hoje, umas 4 vezes o tanto de pessoas que tem aqui, de sacerdotes estranhos. E ele fala assim, olha, vamos ver quem é Deus. A gente vai se encontrar a tal horário, e ali nós vamos oferecer sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. O que aconteceu? Resumindo a história, para chegar onde eu quero. Resumindo a história, aqueles profetas foram lá, fizeram o seu altar, fizeram lá o seu sacrifício e começaram a clamar pelo seu Deus. 850, clamando, chamando, se cortando, porque eles se machucavam, se feriam como oferta de sangue a esses demônios, esses deuses estranhos. E sabe o que aconteceu? Nada. Aí Elias vai lá, sozinho. Eu quero que você faça essa imagem, gente. Dá para você imaginar como um cara desse tinha que estar tomado pelo poder de Deus e por uma autoridade e por uma força para fazer um negócio desse? Dá para imaginar? Porque quando a gente conta a história, parece uma coisa assim, Elias foi lá. Mas imagina, faz a cena na tua cabeça. 850 endemoniados, se cortando ali, e de repente você chega. Sozinho. Com o seu servo, né? Sozinho não, tinha mais o servo dele. Ali. Você imagina, eu queria que você imaginasse um pouquinho você sendo Elias. Será que a gente não sentiria nem um pouquinho de medo? Uma rainha que queria matar a gente desafiando todos os sacerdotes que serviam a ela, todos. E diante de todo o povo olhando para ver, vamos ver o que vai acontecer agora. Se Deus é Deus. Elias devia ser o cara mais de fé que eu já conheci para enfrentar esse tipo de coisa, gente. E ele na frente daqueles profetas ali, todo cortado, imagino que estavam bravos, que estavam... Ele chega, e era um tempo de seca. A gente sabe que num tempo de seca, tem certa facilidade de que, às vezes, a questão da forma como o raio solar bate em algumas coisas, pode pegar fogo, a gente sabe disso. Só que Elias dificultou. Eles não tinham dificultado. Elias chegou, no altar dele tinha um vão, ele encheu de água. Quem sabe que a água apaga o fogo? E ele encheu de água, e Deus veio com fogo naquele altar. Dá para imaginar o pavor de quem estava vendo aquilo? Porque imagina que aquelas pessoas adoravam esses deuses estranhos, e de repente eles veem ali um homem de Deus falando, somente Deus é o Senhor, e a partir daquele momento, se tomou um pavor tão grande, que ele matou os 850 sacerdotes estranhos. Vai imaginando, está imaginando aí? Olha a cena.
Como que você definiria Elias para mim? Eu vou deixar você falar. Vamos fazer de conta. A gente tá conversando, irmãos. A gente está em família aqui, tá tudo bem. Vai, quem tem coragem de levantar a voz? Como você definiria esse Elias até aqui que eu falei para você? Ousado. Quem mais? Corajoso. Outro? Temente a Deus, confiante. Que mais aí? Tem alguma outra palavra que você definiria aí? Destemido. Gente, vamos falar. Se fosse a gente hoje, falava, eu quero ir na igreja desse cara. Eu quero que ele seja meu pastor, porque ele é o cara, né, gente? Não é qualquer um. Aí de qual igreja você vai? Do Elias. Porque a gente tem mania de achar que a igreja que a gente vai da pessoa, eu sou igual a ela, né? A gente quer ser igual, né? Mas é bom você querer ser igual a pessoa. Não é bom você querer ser igual a ninguém, ser você mesmo. Mas se espelhar em pessoas que te puxam para cima, é verdade. Elias, aquele cara, uau! Que enfrentou tudo isso, ele recebe uma notícia. E é interessante porque é uma notícia que ele já sabia. Que Jezabel queria matar ele. Ah, que novidade. Jezabel queria matar ele já desde que ele existia como profeta. Mas Jezabel lança uma palavra para trazer temor. Aquele homem não temeu Jezabel antes. Aquele homem não temeu todos os sacerdotes dela. Ele não temeu desafiá-lo. Mas quando ele recebe um recado de Jezabel, ele temeu. Jezabel manda um recado para Elias. Quando Jezabel soube o que aconteceu, Jezabel não estava ali na muvuca. Ela devia estar lá no palácio. O Elias hoje vai ver o que é bom. Aí Jezabel estava lá no palácio esperando, né? Porque Acabe, que era o rei, mas que era o servo dela, vai lá, Acabe. Vai lá ver o que vai acontecer, porque eu estou aqui cuidando da minha beleza. E depois você me conta. Acabe chega no palácio. Pois é. Sabe, Jeza? Aconteceu inesperado. Não é que caiu fogo no altar de Elias e dos nossos profetas, nosso sacerdote não caiu? Imagina o semblante dessa mulher mudando. Como assim? E tem mais uma coisinha que eu acho que você não vai gostar. Sabe todos os seus sacerdotes que estavam lá? Não tem mais. Jezabel foi tomada de ira. Quando um filho de Deus destemido começa a se levantar e se posicionar no mundo espiritual e ter vitórias, esses demônios que estão tentando destruir esse homem de Deus que faz diferença no mundo, esse homem de Deus que traz a verdade, esse homem de Deus que traz vitórias, esse homem de Deus que vai à frente levando a palavra de Deus destemido, tem os demônios que o resistem. E quando esses demônios veem essa vitória do servo de Deus, eles são tomados realmente por uma indignação e eles começam a lançar palavras para pararem o Filho de Deus. Tem uma música da Ludmilla, que eu gosto muito, que é mais ou menos aquela música. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é
cansaço, desânimo, logo após uma vitória. O contra-ataque do mal, a dor de uma perda, dor, traição, de aliança. Vocês são ótimos, por isso que tem coral aqui na igreja. Mas é isso, essa música retrata muito esse momento, quando nós temos grandes vitórias. Vem esses espíritos, como o de Jezabel, para lançar uma palavra, e às vezes a forma que é lançada uma palavra, e nós permitimos nesse cansaço, nesse momento, que depois, imagine esse momento de guerra que Elias teve. Ele era humano, irmão, ele era tudo isso que a gente falou, mas ele era humano, ele era carne, ele tinha cansaço emocional, ele tinha estafa, ele tinha aquele dia que ele precisava sentar e não fazer nada, e ficar com a perna para cima para descansar também. Ele tinha tudo isso de um homem de Deus, e naquela hora, recebe uma palavra, e alguém chega para ele e fala assim: Isaías, onde é que você está, Isaías? Elias, onde você está, Elias? Ai, estou aqui, depois desse dia, olha, ufa, foi bom, né? Uau, festa dos tabernáculos foi tremenda, né? Eu estou cansado, hein? Mas foi bom, você viu o coral? Você viu o louvor, você viu a dança, a peça, como aquela peça foi tremenda. Quantas pessoas no altar de Deus. Elias, provavelmente. Oh, tudo bem? Você viu lá o que aconteceu, né? Deus é tremendo, nem eu esperava que ia ser daquele jeito, você acredita? Todo mundo achava que eu já sabia direitinho o que ia acontecer, sabia não. Eu só estava indo aqui na fé. Estou cansado, mas estou feliz. Estou cansado, mas estou feliz. Sabe, seu Elias? É que eu tenho uma notícia assim não muito boa para te dar. Ah, é? Sempre tem um para aparecer para tirar de nossa alegria quando a gente está feliz, né? Elias deve ter falado, né? Ai, Senhor, minha paciência. Sempre tem um para trazer uma má notícia. Fala. É que a Geza, ela mandou te dar um recado. E ela falou que até amanhã, essa hora, você vai estar mortinho. Que ela fez uma promessa que até amanhã você morre. E diz que Elias temeu. Temeu. Naquele momento, o problema não foi o cansaço. O problema não foi o recado. O problema foi o que ele permitiu entrar no coração dele. Cansado nós ficamos, irmãos. Precisando de férias? Fica e tire férias. A gente precisa de férias. Mas o que a gente precisa tomar cuidado, quais palavras do diabo que a gente permite entrar no nosso coração. Porque quando a gente permite palavras do inferno entrar no nosso coração, nós não somos mais nós mesmos. O que nós vemos em 1 Reis 19, não é Elias. E quantos de nós deixamos de ser nós mesmos, porque distraidamente, não é pelo que o diabo fala, irmão, porque ele vai falar todo dia no seu ouvido. Quantas vezes, se você ler antes, você vai ver quantas vezes tentaram matar Elias. Quantas vezes mandaram lá buscar Elias para, vem cá que a gente está querendo te matar. E ele fala, não vou. E você vai ver que não era novidade.
Em nenhum momento era novidade. Imagina, ele sabia que depois dele ter feito isso, ele ia ter que tomar cuidado extra. Não era novidade o que a pessoa trouxe para falar para ele, mas a forma como ele recebeu foi diferente. Muitas vezes o que nos tira da nossa posição, o que nos leva para lugar que não é para nós estarmos, o que nos faz ficar abatidos e desistir, não é o que ouvimos do inferno, mas é como nós recebemos aquilo que ouvimos do inferno. Como nós permitimos aquilo entrar no nosso coração. Você sabe que tem gente que não gosta de você, você não sabe? Todo mundo, gente. Você acha que todo mundo me ama? Óbvio que não. Agora, por que tem um dia que quando você descobre que alguém não gosta de você, aquilo eu desisto. Que eu sou uma pessoa horrível, porque ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de você? Não, aquela pessoa não gosta de você. E tudo bem. O problema é dela, ela que não gosta de você. Então ela que resolva como resolver isso. Ou não ficar perto, alguma coisa. Mas não precisa fazer muita diferença para você. É como nós recebemos. Como nós recebemos uma crítica. Como nós recebemos uma má notícia. Como que nós recebemos um dia mal, que acontece alguma coisa? Como eu recebo aquilo que o diabo manda para mim, o recado que o diabo manda para mim. E o diabo manda recado para a gente, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nós deixarmos de ser quem nós somos em Deus, de várias formas. E aí Elias, nesse momento, presta bem atenção naquilo que eu vou falar. Elias, ele era, como que eu posso usar a palavra certa? Ele dominava. Jezabel não dominava sobre ele. Nesse dia, Jezabel passou a dominar sobre ele. Nesse dia, Jezabel decidiu quem Elias seria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Momento em que você permite que entre no seu coração algo que te tire do seu posicionamento em Deus. Sabe por quê? Vocês falaram quem Elias era. E eu vou falar que eu olho para cá e eu vejo nessa igreja homens e mulheres ousados, destemidos, tementes a Deus, posicionados, que já enfrentaram guerras enormes e permaneceram de pé. Eu vejo um pouco de Elias em cada um de vocês. Mas em algum momento, você pode ter permitido que alguma palavra do inferno tirasse o posicionamento, e naquele momento, o inferno começa a decidir o que você faz. E o que Elias fez? Elias pega e sai, e foge. Tudo bem, às vezes a gente sabe que tem um perigo. Eu falaria para Elias, mesmo assim, fica meio escondidinho, aparece de vez em quando, fala, mas não precisa ficar se expondo. Mas ele fugiu. E sabe o que ele fez quando ele fugiu? Olha só, como aquela palavra de Jezabel estava dominando Elias naquele momento, no nível que ele dominou Elias. Quando ele foge, ele vai até uma cidade que chama Berseba, deixa o seu servo ali, deixa o seu aprendiz ali. Ele se isola. E ele entra no deserto por caminho de um dia. Não sei quantos quilômetros dão isso. Mas um dia andando no deserto, a pessoa que era fiel, que estava do lado dele, ele fala, fica aí. Ele não foi para o deserto para jejuar e orar que nem Jesus, não. Ele foi para pedir a morte. Quando nós permitimos que o diabo comece a falar conosco, nós começamos a nos isolar. Principalmente de pessoas que nos fazem bem. A gente se afasta.
A gente fica com tanta pena da gente mesmo, mas com tanta pena. Ai, coitadinho de mim. Ô dó. Ele tinha motivos para estar triste. Mas ele teve outras vezes motivo para estar triste, e todo motivo das dificuldades dele, ele transformou em força. Mas aquela palavra que entrou no coração dele, o fez ir para um lugar, deixar o seu servo, se isolar, andar caminho de um dia, chegar embaixo de um zimbro e dormir. No primeiro orar e falar, Senhor, me leva, já deu para mim, não quero mais viver, cansei. E aí, olha a fala de Elias. Nessa hora ele só fala que cansou, que ele está sozinho, que ninguém liga para ele. Ele se isolou. Ele saiu de perto das pessoas. Ele abandonou as pessoas. Não foram as pessoas que abandonaram ele. E ele se isola ali. E ele pede a morte e dorme. Como eu falo, e você pode repetir comigo, graças a Deus, mesmo eu sendo mala, Deus não desiste de mim. Vai dizer que você não é malinha de vez em quando também, né, gente? Eu sou. Eu acho que Deus olhava assim e falava assim, mas é possível uma coisa dessa? Um dia vendo meu fogo cair, no outro dia embaixo de um zimbro sozinho pedindo a morte. Ai, deixa eu mandar um anjo lá para ele, vai. Chega um anjo, coloca para ele comer pão quente. Olha que gostoso, não era nem pão frio, gente, pão quente. Irmã Edna, nem comi o seu pão que eu pedi para você fazer para a festa dos tabernáculos, né? Eu vou precisar de um pão desse, porque eu não comi. Já pensou um pãozinho da Edna ali, da Ana também, que faz um pão maravilhoso? Água. E o anjo cutuca ele. Elias, acorda. Ele acorda, olha, o pão é água. Ele estava tão mal que nem comer ele quis. Pum, dormiu de novo. Aí o anjo vai lá e cutuca ele. Meu, vamos acordar, come porque tua caminhada é longa. Vamos lá. Aí ele levantou, comeu e foi caminhar. É interessante porque a caminhada dele foi até Horebe, no Sinai. No lugar onde Deus falou com Moisés. Mas sabe qual é a distância? Se fosse falar de Berseba até Horebe, 320 quilômetros. Porque diz que ele andou 40 dias e 40 noites. Ele andou e foi parar nesse lugar, nesse monte de Deus. E é interessante porque, ao mesmo tempo que ele estava sem ânimo, deprimido, triste, remoendo as suas dores e as suas feridas, ele ainda foi para o lugar que ele sabia que ele podia encontrar Deus. E assim, muitas vezes somos nós, que mesmo fugindo, a gente tudo o que quer é chegar no monte do Senhor e encontrar com Ele. E ele entra numa caverna, nesse monte. E quando ele entra na caverna, Deus chega e fala com ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Isso aqui eu quero ler, essa parte. Ali entrou numa caverna, versículo 9. E onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Agora eu vou dramatizar aqui, tá bom? A resposta de Elias. Poxa Deus, eu tenho sido tão zeloso com o Senhor. Os filhos de Israel, todo mundo deixou sua aliança. Derrubaram os seus altares. Você viu quanta coisa ruim eles estão fazendo lá? Parece que o senhor não vê essas coisas, né? Parece que o senhor não vê. E eu aqui, zeloso, fazendo a tua vontade, fazendo tudo. Mataram teus profetas e estão querendo me matar, porque eu sou teu profeta. O senhor viu? O senhor viu isso aí acontecer lá? Eu fiquei sozinho.
Eu estou sozinho e agora querem me matar também. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande... sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclone, um sussurro, perdão, é que na minha versão fala ciclo, mas é um sussurro, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido extremo. Ele respondeu toda a mesma coisa. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, aí Deus começa a dar instruções para ele. Elias quer o Senhor, e ele vai até um monte, e ele entra nessa caverna. E quando Deus chega e fala para Elias e pergunta: Elias, o que fazes aqui? Essa foi uma das palavras que Deus deu para a gente, num dos últimos dias da nossa intercessão, todos os dias à noite aqui na igreja. Foi na sexta, né? E Deus pergunta para Elias: o que você faz aqui? Muitas vezes a gente pensa que Deus estava perguntando: por que você está na caverna? O problema não era ele estar na caverna. É o lugar que ele tinha permitido que o coração dele ficasse. O que você faz aqui, Elias? É mais ou menos assim: porque parou? Parou por quê? O que você está fazendo com você mesmo? Esse não é você, filho. Esse não é você, filho. A unção que eu te dei é para até o último dia da tua vida. O dom que eu derramei sobre a tua vida não é porque um demônio veio te resistir que você vai deixar e cair por terra. Até o último suspiro que você der, eu tenho o meu propósito sobre a sua vida para cumprir na sua vida. E ali fala do terremoto, do vento, disso, e falando, Deus não estava, porém, Deus é que mandou aquilo. Deus mandou o vento, Deus mandou o terremoto, Deus mandou o fogo. Sabe por quê? Porque às vezes Deus manda coisas para nos chamar a atenção, para a gente perceber quando Ele falar conosco. Quando nós estamos nesse lugar e que nós precisamos sair, Deus vai começar a chacoalhar as coisas para ver se você acorda. Porque se Ele permitir que tudo continue do jeito que está, você vai continuar do jeito que você está. Você está me entendendo o que eu estou falando? Deus às vezes precisa chacoalhar. Ele precisa mandar um vento. Ele precisa fazer você despertar. Ele precisa falar assim: filho, sai desse lugar. Por que você está nesse lugar? Qual a palavra que você quer ouvir? Qual a palavra que você vai receber no teu coração? A minha palavra ou a palavra de Jezabel? Qual a palavra que vai dominar os seus dias, a sua vida, as suas decisões? A minha ou a de Jezabel? Qual a palavra que você decide? Que determine quem você é. Que determine o teu chamado. Que determine a tua força. Você estará sim muitas vezes em lugares feios, lugares difíceis, mas é porque Deus sabe que você é suficiente para que nesse lugar você transforme esse lugar. Elias e seu servo enfrentaram todos aqueles profetas. Eles podiam enfrentar outras coisas, mas agora Elias tinha se colocado sozinho. Elias se isolou. E o servo de Deus, mais forte que seja, a gente tem que estar em comunhão, não se isolar, para continuar fazendo a vontade de Deus.
E muito menos se associar com pessoas que trazem só voz de Jezabel na tua vida. Porque também não é bom quando você se isola daqueles que reforçam a palavra de Deus sobre a sua vida e você se associa com pessoas que só trazem palavras do inferno para a sua vida. Que ficam incitando você a pecar, que ficam incitando você a deixar as coisas de Deus, que ficam Você entende o que eu estou falando? Ou que ficam te diminuindo, ou que ficam te escravizando. Acorda! Elias, por que você está aí? Filho, por que você está nesse lugar? Só porque sua célula não deu certo? Levanta, vai para outro lugar. Pega um servo, pega alguém do teu lado e vai e faz outra coisa. Porque aquele emprego você foi mandado embora, e daí? Levanta, porque eu tenho outro lugar para você, muito melhor. Porque teve uma enfermidade, porque teve uma perda, porque teve alguma coisa e acabou tudo, para. E ali o que Deus estava falando, vai ao monte. E o monte fala, ele estava no monte. E quando Deus fala para Elias, sobe ao monte, é lógico que ele provavelmente estava nos pés do monte. Mas o subir ao monte que Deus estava falando, não era que ele tinha que subir no monte, tanto que Deus mandou ele para outro lugar depois. Mas querendo falar assim, vem para os lugares altos aonde eu te visitarei. Amados, Deus quer te curar hoje. Deus quer curar a voz. Vem o pessoal do louvor aqui. Deus quer curar a voz que chegou no teu ouvido e deixou você não ser a pessoa que você é. Que chegou, essa voz de Jezabel, que eu não sei que forma chegou até alguns de vocês aqui, até muitos de vocês, e te tiraram da posição de quem vocês são em Deus. E se acostumaram a ser só mais uma pessoa na multidão. Amado, eu estou falando para algumas pessoas de uma forma muito pessoal aqui. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Teve um dia, eu não sei para quem eu estou falando isso, mas que você começou a querer ser igual a todo mundo. Porque achava que a vida deles era mais fácil que a sua. E é. Só que você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você foi chamado com uma unção só sua. Para muitas vezes não ter uma vida tão fácil, mas que marca onde você passa pessoas para a eternidade. Eu quero que apague a luz agora. E eu quero que essa pessoa tenha coragem de levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez seja mais do que uma. Mas que já desejou ser igual a todo mundo. Eu sei que é mais que uma pessoa. E que Deus está falando que você tem um chamado. Se você quiser, se ajoelha diante do Senhor e derrama teu coração agora. Porque o Senhor está falando para você, chamando pelo teu nome e falando, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse lugar? Volta, filho, para o lugar que eu te chamei. Hoje eu coloco sobre você uma unção nova. Hoje eu renovo o meu chamado. E agora, em nome de Jesus, eu calo a voz que te fez temer. Eu calo a voz que te fez cansar. Eu calo a voz que te tirou daquele lugar que eu tinha colocado você, aquele lugar de ousadia. Eu calo a voz que te tirou desse lugar hoje. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, que a voz do Senhor vai passar como um sussurro, trazendo de volta o seu chamado, aquilo que Ele tem para cada um de vocês, nesse momento. Vai derramando o teu coração diante do Senhor, enquanto nós vamos ter um louvor aqui. E se você está no teu lugar e você
Percebe que você ouviu vozes que te tiraram do seu posicionamento. Venha à presença de Deus, se derrama também nesse altar. E depois nós vamos orar juntos. Vai derramando o teu coração, porque nesse momento não sou eu, mas é o próprio Espírito de Deus que passa como um sussurro. Perceba aquilo que está vindo na tua mente. É o Senhor falando com você agora.